Há várias maneiras de se fazer a caridade. Muitos dentre vós confundem com esmola. Há, todavia, uma grande diferença. A esmola, meus amigos, é algumas vezes útil porque alivia os pobres, mas é quase sempre humilhante para aquele que a faz e para aquele que a recebe. A caridade, ao contrário, liga o benfeitor e o beneficiado, e depois se disfarça de tantas maneiras. Pode-se ser caridoso, mesmo com os parentes, com os amigos, sendo indulgentes uns para com os outros e se perdoando as fraquezas, em tendo cuidado para não ferir o amor próprio de ninguém. Para vós, espíritas, em vossa maneira de agir, para com aqueles que não pensam como vós, em conduzindo os menos esclarecidos a crerem, e isso sem os chocar, sem contradizer as suas convicções, mas os conduzindo muito suavemente a nossas reuniões, onde poderão nos ouvir e onde saberemos encontrar a brecha do coração por onde devemos penetrar. Eis um aspecto da caridade. Escutai agora a caridade para com os pobres, esses deserdados do mundo, mas recompensados por Deus. Se sabem aceitar as suas misérias sem as murmurar, o que depende de vós. Vou me fazer compreender por um exemplo. Vejo várias vezes na semana uma reunião de senhoras de todas as idades. Para nós, como sabeis, são todas irmãs. Que fazem elas? Trabalham depressa, os dedos são ágeis. Vede também como os rostos são radiosos e como os corações batem em uníssono. Mas qual é o seu objetivo? É que elas veem se aproximar o inverno, que será rude para os lares pobres. As formigas não puderam amontoar durante o verão os grãos necessários à provisão, e a maior parte de seus pertences está empenhada. As pobres mães se inquietam e choram pensando nas criancinhas que neste inverno terão frio e fome. Mas paciência, pobres mulheres. Deus inspirou as mulheres mais afortunadas do que a vós. Elas estão reunidas e vos confeccionarão roupinhas. Depois, num desses dias, quando a neve tiver coberto a terra, e murmurastes dizendo, Deus não é justo, porque é a vossa palavra habitual, a vós que sofreis, então, vereis aparecer um dos filhos dessas trabalhadoras que se constituíram em operárias dos pobres. Sim, é para vós que elas trabalham assim, e vossa murmuração se mudará em bênçãos, porque no coração dos infelizes o amor segue de bem perto o ódio. Como é preciso a todas essas trabalhadoras um encorajamento, vejo as comunicações dos bons espíritos lhe chegar de todas as partes. Os homens que fazem parte dessa sociedade trazem também seu concurso, fazendo uma dessas leituras que agradam tanto. E nós, para recompensar o zelo de todos e de cada um em particular, prometemos a essas operárias laboriosas uma boa clientela que lhes pagará dinheiro, contudo em bênçãos, uma única moeda que tem curso no céu, lhes assegurando, por outro lado, e sem medo de muito avançarmos, que elas não lhes faltará. Cáritas, Leão, 1861. Passo agora aos facilitadores, Sérgio e Irley. Muito bem, meus queridos, minhas queridas, uma boa noite a todos e a todos. Está muito devagar. Boa noite, pessoal. Com alegria, não é? Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, por mais essa oportunidade maravilhosa que Ele concede a cada um de nós de estarmos aqui hoje, nessa casa abençoada, nessa casa de paz, nessa casa de amor, de caridade, aonde eu amo tanto estar aqui. Principalmente no dia de hoje. Todos os dias são maravilhosos, mas quarta-feira, 19 horas, é quando nós estudamos o Evangelho de Jesus. Esse Evangelho, esse livro abençoado,
que nos dá o norte, nos dá o caminho certo, um caminho seguro de que a gente não erra se nós seguirmos o que está aqui. Definitivamente esse caminho nos levará com certeza absoluta à felicidade eterna. Não é simples e nem fácil seguir o que está aqui. De fato é muito difícil, difícil mesmo, mas também não é impossível. Se dedicarmos, se tivermos boa vontade, perseverança, nós conseguiremos aos poucos colocar em prática o que Jesus veio nos ensinar através dos seus emissários fiéis. Aqueles que estão vindo à casa pela primeira vez, sejam muito bem-vindos, é um prazer recebê-los aqui. Aos demais que já frequentam aqui, é sempre um prazer revê-los. Quero cumprimentar agora também aos amigos internautas que podem nos assistir agora pelo nosso site. Eu estou muito feliz, porque esse estudo do Evangelho agora está chegando aí aos mais longínquos rincões do nosso planeta. E nós temos recebido muitas mensagens, muitos e-mails aqui de irmãos nossos, brasileiros, que estão em países longínquos, que estão usando esse estudo, que estão usando as palestras desta casa para estudar lá no país onde eles se encontram e que é muito longe. Ao companheiro Erlei, mais uma vez obrigado pelo carinho de estar sempre aqui. Para aqueles que ainda não sabem, o nosso estudo é interativo e é um estudo realmente aqui que a gente faz o Evangelho miudinho, ele faz ele parte a parte. Então a participação de vocês também é importante. Vocês podem fazer as perguntas de vocês, já tem alguns aqui que nós vamos responder, que já foram feitos durante a semana, mas os nossos amigos voluntários estão nas laterais, vocês podem só levantar as mãos, que eles vão levar a prancheta para que vocês possam fazer a sua pergunta sobre o tema que está sendo debatido aqui hoje, tá certo? O nosso companheiro Erlei vai fazer uma explanação do texto lido hoje, e depois nós vamos respondendo as perguntas. Eu desejo a todos um excelente estudo. A paz, meus queridos. Boa noite a todos. Vamos agradecer a Jesus pela oportunidade que tem nos dado para aprender um pouquinho do Evangelho segundo o Espiritismo. A caridade, meus queridos amigos e irmãos, tão conhecida das pessoas e instituições que a ela se propõem, e nem sempre é bem atendida, e raras vezes é bem praticada. Salvo raras exceções. As instituições não dão coisas às pessoas carentes, sem observar um elemento indispensável na filantropia, que se chama o respeito. O respeito àquelas pessoas que nos pedem alguma coisa. E os direitos dos carentes geralmente são desconsiderados. Aqueles que lhe oferecem coisa em nome da caridade, por vezes se esquece de que eles também somos gente. Somos filhos de Deus e nossos irmãos. Esquece também, meus amigos, que eles têm gosto, têm preferência, tamanho de roupa, número de calçados e paladares. Às vezes eles batem as portas abertas à caridade pela primeira vez e são abordados sem escrúpulo nenhum pelos atendentes, que os obrigam a lhes fornecer dados e mais dados sobre a sua vida íntima. Afinal, quem está precisando de ajuda e se sujeite a esse tipo de investigação sem reclamação? Se o assistido ousa pedir algo diferente, imediatamente recebe a resposta: se não está bom, vá procurar outra casa, vá pedir ajuda em outro lugar. Então é muito importante, meus amigos, que nós perguntemos até que ponto nossa caridade está sendo praticada dentro do modelo ensinado por Jesus Cristo. E o parâmetro sugerido pelo Cristo somos nós mesmos, e o referencial sempre aquele que pratica caridade, pois a recomendação é de fazer aos outros o que gostaria que os outros fizessem para conosco mesmo.
Então temos que questionar. Se gostaríamos de vestir uma roupa de número 50, quando o nosso manequim é 42. Se calçaríamos um sapato 40, quando o nosso número é 36. Ou um 32, quando calçamos 38. Temos ainda, meus amigos, que nos perguntar se comeríamos algo que detestamos ou se ouviríamos uma música que nos irrita, só pelo fato de sermos pobres. Um dia, vimos uma senhora caridosa oferecer sem crédito algum roupas usadas a uma pessoa carente. Ela agradeceu, dirigiu-se a um canto da sala, abriu a sacola para contemplar o que a senhora tinha lhe dado. Minutos depois, ela retornou, dirigiu-se à senhora e lhe falou com muita educação: creio, senhora, que a senhora se enganou. Lá em casa não tem homens, meu esposo já faleceu. E hoje eu tenho 2 filhinhos, e o maior deles está com 8 anos. E a sacola só tem roupas masculinas de adulto, senhora. Ora, respondeu secamente a caridosa, e desde quando o pobre tem número de roupa e de calçado? É só encher os sapatos de jornal, de pano sujo, de trapos, e arregaçar as mangas da camisa ou das calças. E a mãe, constrangida, diante das demais pessoas que observavam, baixou a cabeça, tomou a mão dos seus filhinhos e saiu sem dizer uma única sequer palavra. E ao ganhar a rua, o filho mais velho, que devia ter 8 anos de idade, a dizer, numa tentativa de consolar a sua querida mãezinha, que não conseguiria conter as lágrimas doloridas que lhe brotavam da alma: é verdade, mamãe, eu e meu irmãozinho estamos crescendo, e rapidamente, logo, logo, nós poderemos usar essas roupas e esses calçados. Então não precisa sofrer, mamãe, não precisa chorar, porque um dia nós usaremos aquilo que ganhamos. Cáritas, meus queridos amigos, martirizada em Roma, escreveu Allan Kardec, citando a autora das 2 mensagens dadas a Lyon, no ano de 1861. E ela é autora também da famosa prece de Cáritas, recebida pela Madame Whitcray, publicada no livro em 1875 na França e no Brasil em 2003. E foi traduzido pelo senhor Luiz Alberto Canoatti. Na segunda mensagem que foi lida hoje, ela escreve sobre a maneira de fazer a caridade, que não pode ser confundida com esmola, que embora seja ainda necessária, por causa da imperfeição de nós homens, dos seres humanos, sendo útil muitas vezes, não deixa de ser um ato humilhante para quem doa e para quem recebe. A caridade, meus queridos amigos e irmãos, muito ao contrário, estabelece a ligação afetiva e efetiva entre um e o outro, podendo ser realizada sem constrangimento, ambos sendo beneficiados. E na questão 886 do Livro dos Espíritos, lá está qual é a caridade como Jesus entendia. Está a caridade, é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Esta é a verdadeira caridade. Ela pode ser praticada entre colegas, entre amigos, vizinhos, parentes,
através da indulgência, da tolerância de uns para com os outros. No valorizar da qualidade e não os defeitos, no esforço de uma convivência agradável e produtiva para todos nós. Faz caridade ao espírita, meus irmãos, que divulga o espiritismo, sempre que havendo oportunidade, sem impor, sem querer fazer proselitismo, oferece o que pode se beneficiar com seus ensinos ou manifestar algum interesse à opinião espírita, através de uma conversa, através da indicação de um livro, de um convite a uma reunião, e também, quando exemplificada, o que aprende. Porque não basta nós, espíritas, ou seja quem for, qual filosofia religiosa ou não, é só pela palavra, que o importante é através dos nossos exemplos, das nossas ações. É isso que é válido. E enaltece também as reuniões de mulheres que dedicam parte do seu tempo para diversas atividades que resultam em benefício dos pobres, necessitados, como bens exemplos a que ser seguidos. Eu não sei se aqui tem, eu acho que deve ter, né? O Sérgio deve falar para nós. Tem trabalhos aqui das senhoras que vêm aqui um dia na semana, com trabalhos manuais e tudo, preparamos roupinhas para crianças e coisas mais, para doações para aquelas pessoas necessitadas. Isso é a verdadeira caridade. Cita os benefícios morais causados pelas ofertas materiais, a quem as recebe no estima a confiança de Deus e nos homens, na comprovação de que existe bondade. Pessoas que se preocupam com os outros, estimulando assim a prática do bem. Afirma, meus amigos, que os bons espíritos estão sempre auxiliando quem buscar ou fazer o bem. Porque nem sempre as pessoas que buscam a caridade alheias são desocupadas ou vivem totalmente à custa dos outros. Porque existem mães viúvas que buscam corações sensíveis, que lhes ajuda a manter os seus filhos vivos e queridos. Há filhos órfãos que precisam encontrar uma mão estendida para os livrar das garras da morte. Há pais de família que mesmo trabalhando de sol a sol, não ganham o suficiente para manter com vida os seus filhos doentes. E não nos esqueçamos jamais, meus amigos, que nenhum de nós está livre de precisar algum dia da caridade alheia. E para encerrarmos, Hamed, através de Chico Xavier, traz para nós a caridade. É o processo de somar alegrias, diminuir males, multiplicar as esperanças e dividir a felicidade, para que a terra se realize na condição do esperado reino de Deus. Esta é a verdadeira caridade. Que Jesus abençoe e vamos meditar sobre isso. Será que nós estamos praticando a verdadeira caridade? Muito obrigado. Obrigado, Irlei, pela explanação. Esse texto, meus queridos, ele nos leva definitivamente a profundas reflexões. Esse espírito de grande escola, Caritas, que tem uma prece, que leva o nome dela, a prece de Caritas. Aqui quem conhece sabe, mas quem ainda não ouviu essa prece, ou quem ainda não leu essa prece, depois procure saber. É um tratado, é uma oração, talvez uma das orações mais lindas que eu já vi até hoje. É maravilhosa. E essa pessoa, enquanto encarnada, que se doou para a humanidade, e depois no plano espiritual, continuou o seu trabalho, nos auxiliando, através de várias mensagens, inclusive essas que já foram várias lidas aqui no Evangelho, inclusive a de hoje. E que nos leva muito a refletir sobre a nossa conduta.
do que nós estamos fazendo aqui enquanto reencarnados. O que é que nós estamos fazendo com a nossa vida? Qual que é o propósito de estarmos aqui? Será que nós viemos aqui simplesmente para passar em brancas nuvens? Vivemos aqui 80, 90 anos, alguns 100, alguns até passam de 100, um pouquinho, né? Alguns ficam agarrados, 105, 106, vai lá, mas uma hora vai desencarnar. Porque não tem jeito. Nós temos um tempo de vida útil no corpo físico. Esse corpo físico é uma lei natural. Um dia, esse fluido vital vai se extinguir e vai acabar. E nós vamos desencarnar. Esse corpo vai voltar para a terrinha e nós, enquanto espíritos libertos desse escafandro de carne, e aí nós vamos então refletir. O que eu fiz dessa minha reencarnação? Quando chegarmos ao plano espiritual, não vai ter lá Jesus apontando dedo para mim, nem Deus me culpando, nem o meu espírito protetor, que é o nosso anjo da guarda, falando, e aí, velho? O que você aprontou lá, que você não fez nada? Não vai acontecer nada disso. Somos nós mesmos que vamos aqui nos criticarmos. É a nossa consciência. E aí chegava assim, ai meu Deus, o que eu fiz da minha vida? E uma choradeira danada. Quando está lá escrito assim, haverá choro e ranger de dentes, é isso aí. É a nossa consciência nos cobrando. Nós temos uma oportunidade. Agora, o que nós estamos fazendo com essa oportunidade? Vai de cada um. E a gente tem que refletir. Podem fazer suas perguntas, nós temos aqui algumas já. Tem uma que nos chega aqui, que a pessoa fala assim, quando falamos em caridade, pensamos em doação. Isso é doação de dinheiro, alguma coisa assim, né? Como que fica a caridade com os nossos parentes? Tem alguns parentes muito difíceis. Como lidar com isso? Bem-vindo ao time, né? Quem não tem? Todos nós temos situações parecidas. Uns poucos mais complicados, outros menos, outros mais difíceis, outros que não pode nem se ver. Tem uns que se juntar sai briga de verdade mesmo, briga de mão ali, de bater um no outro. Eu já vi isso várias vezes acontecer, infelizmente, né? Às vezes a gente está lá e chega para visitar algum amigo, aí chega ali os parentes, e aí o bicho pega, o pau come. E aí você, uma visita, né? Extremamente constrangedor. Aí você não sabe. E aí, aquele que tem uma afinidade com você, quer te puxar para o seu lado, para você. Tá vendo? Né? Viu? Quer que você apoie aquela decisão dele de ter dado um murro no outro parente, alguma coisa desse sentido. Viu? Eu tinha esse direito. E às vezes discussões ali dentro daquele grupo familiar ali, e a coisa acaba chegando às vias de fato. E aí você vê parentes, um entrando inclusive na justiça da nossa sociedade aqui contra o outro, um entrando com ações contra o outro, filhos entrando com ações contra o pai, e vice-versa. Na minha área tributária, contábil, já tive clientes dessa natureza, de o filho expulsar o pai da empresa, aquela empresa que o pai trabalhou a vida toda, construiu aquele império, e no final o herdeiro vem e toma aquilo tudo, deixando o pai à míngua, e aquela briga acirrada. Aí você pensa, por que isso? Ganância? Sim, também. Mas existe alguma coisa muito além disso. São os vínculos lá de trás, das reencarnações anteriores. E aí você vê ali parentes, né, que tem uma animosidade muito grande. Às vezes irmãos que não se dão bem, que já desde tenra idade, um não pode nem ver o outro, qualquer coisinha está brigando. O filho que ao nascer o pai já rejeita, a mãe já rejeita. O filho não quer o pai, o filho não quer a mãe, e vai por aí afora. E aí vira aquele inferno naquele núcleo familiar. Parentes que não se falam, parentes que não se dão bem. E a gente esquece que um dos motivos maiores da reencarnação é exatamente esse, a reconciliação. Olha só,
A gente veio para reconciliar com aqueles espíritos antagônicos, com aqueles espíritos que nós, né, em vidas, em reencarnações passadas, éramos inimigos de alguma forma. E nessa reencarnação a gente continua, porque é inato, né? Você não sabe explicar por quê. Você vê a pessoa e já sente uma raiva dela. E nem sabe por quê. Tem outros que você já olha para a pessoa e é aquela paz. Nossa. E às vezes a pessoa que você nem viu, ou melhor, que você nem conhece, lhe é apresentada, você acha, nossa, eu não fui com a cara dessa pessoa. Não é? Você nunca viu a pessoa, você já tem uma animosidade com aquela pessoa. E ainda costuma brincar, né, Lê? Meu anjo da guarda não bateu com o dele. Gente, você bota a culpa no seu anjo da guarda. O coitado do seu espírito protetor, junto com o espírito protetor do outro, está fazendo de tudo para que vocês possam se aproximar. Mexe os pauzinhos no plano espiritual, ajeita daqui, ajeita dali, para que vocês possam se reencontrar em determinado lugar. Aí você, ai, graças a Deus, conseguimos fazer os dois encontrar. Aí começa, não, meu anjo da guarda não bateu com o dele. Né? E vai. E aí, olha a dificuldade do nosso espírito protetor, gente. Eu vou te contar uma coisa, é soft demais, né? Está ali custando, fazendo de tudo para que a gente possa se harmonizar e não conseguem ali a aproximação. E aí você vai levando a vida, que já é cheia de atribulações normalmente, porque você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que pagar conta, é aquela loucura. A nossa vida é muito atribulada, muito difícil, não é? E você então acaba deixando passar essa oportunidade ali e perde essa condição. E aí desencarna, chega no plano espiritual, está lá os dois. De cara virada também no plano espiritual, porque não é porque vai para o plano espiritual fica amiguinho não, viu gente? Fica inimigo também, continua. A animosidade no plano espiritual continua. Aí em outra reencarnação, reencarna de novo, no mesmo núcleo familiar. E se falhar de novo, vai chegar um ponto, sabe o que vai acontecer? Vai nascer grudado, chifópagos. Quer ver se não dá certo? Nasce lá, barriguinha com barriguinha, costinha com costinha, cabecinha com cabecinha, né? E aí vai ter que viver junto, na marra. Já pensou? Grudadinho aqui? Hã? Eu quero ir no banheiro, eu não quero. Ué, e agora? Uai, vai ter que dar um jeito, né? Vou para cá, não, eu quero ir para lá. Você está grudado. Vai ter que chegar numa conta. Aí sabe o que vai acontecer? Vai aprender pela dor a viver junto. Porque não tem outro jeito. Quando a gente vê os gêmeos que nascem chifópagos, a gente vê aquelas criancinhas, o que acontece com o nosso coração? Nossa, como que Deus permitiu uma coisa dessa, não é assim? Olha só, ai meu Deus, vamos rezar, que pena. A gente fica com aquela dó e esquece que aquilo, na verdade, é uma bênção. É a grande oportunidade, a gente enxerga só essa parte aqui, esse pequenino mundo nosso material, esse pequeno hiato que é essa nossa reencarnação, que é um piscar de olhos, um estalar de dedos na eternidade. E a gente acha aquilo uma afronta. Como que Deus não olhou para essa criança, tadinha, nasceu grudadinha, e nem tem jeito de fazer cirurgia, porque ali, um corpo com duas cabeças. Um corpo e duas cabeças, como é que faz? Não é? Ou o outro corpo grudado nas costas, o outro carregando o outro nas costas, para onde que vai? Lá vai, aquela situação. Terrível. Mas tem um propósito. Ali tem um objetivo. Não é vingança de Deus, não é maldade de Deus, muito pelo contrário. Deus não se vinga, Deus não maltrata, Deus não pune. Deus é amor, carinho, benevolência, indulgência. Ele nos dá a oportunidade. A gente tem que entender o porquê que está acontecendo aquela situação. E aí vai aprender. Porque nós temos sim como aprender de duas formas. Aprendemos pelo amor, porque são dois caminhos. A vida, olha como que Deus é bom. Deus fala assim para você, olha, você tem que chegar lá no fundo desse salão. E você pode passar por aqui, ou pode passar por aqui. Agora, por aqui, tem flores,
É tranquilo, asfaltadinho, arrumadinho, tem graminha. Agora, por aqui, tem pedra, tem buraco, tem espinho. Qual que você quer? Não, eu quero por aqui, eu gosto de espinho. Não sei por que a gente gosta do que sofrer. A gente sempre escolhe o caminho difícil. Mas tem a opção do amor, não. Eu gosto de aprender pela dor. Que seja assim. Vai chegar no mesmo lugar. O caminho tem o mesmo destino. Vamos chegar lá, tudo arrebentado, é verdade, tudo machucado, mas chega. Chega também. E está lá Deus esperando, com toda a sua benevolência. Mas cabe a nós escolher. Mas nós temos que mudar, meus queridos. Eu não estou dizendo aqui que seja fácil. Ninguém aqui vai sair daqui hoje, não sejam aqui, né, tão aqui, que maravilha, depois desse estudo abençoado que o Sérgio, que o Irlei aqui foram facilitadores. Eu vou chegar em casa e a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou chegar perto do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, do meu tio, do meu vizinho, daquela pessoa que eu não gosto, vou lá e vou dar um beijão nele e vou falar que eu amo. Mentira, vai nada, né? É um processo que não é fácil. Sabe por quê? Uma palavrinha pequena, mas tem um peso muito grande. Chama-se orgulho. É o orgulho ali. Somos orgulhosos demais para dar a mão a torcer. Eu tenho, né, um cliente na minha área profissional, e ele não conversa com o irmão dele. Não conversa mesmo, nada, não se dão bem de jeito nenhum. Se um vai visitar lá, tá aí, ele não vai. A hora que um vai, o outro não vai, eles não se falam. E eu, né, sou muito amigo dele também, além de ser meu cliente, ele é meu amigo. Eu fui conversando com ele devagarinho, tentando ali ajudar de alguma forma, sem intrometer, né, mas tentando ali auxiliar da medida possível. E isso aí já vem, de longa data, essa animosidade entre os dois. E eu falei assim, por que você não conversa com o seu irmão? Eu não. Eu até queria, sabe? Mas eu estou aqui. Se ele quiser, vem conversar comigo. Né? Se ele quiser conversar, conversa comigo. Eu não converso com ele, não. Ele sabe onde é que eu moro. Ele sabe onde é que eu trabalho. Eu não vou dar o meu braço a torcer. Se ele quiser, ele vem aqui e conversa comigo. Mas eu também sou amigo do irmão dele. E aí eu fui no irmão dele. Conversei a mesma coisa. E a resposta foi a mesma. Não, se quiser, estou aqui. Se quiser, vem cá. E aí eu falei assim, meu Deus, né? O que eu faço? Arrumei um jeitinho de marcar uma reunião na minha empresa, no mesmo horário, com os dois, sem um saber do outro. E aí um chegou, eu pus numa sala, o outro chegou, pus noutra sala. E aí depois eu chamei os dois na minha sala. Né? A funcionária levou lá, mas foi um susto, meu filho. Ó, que um olhou para o outro, aí um sabia o que falava, não sabia o que fazia, sem graça. Aí eu falei assim, aí eu abri o jogo mesmo. Assim, é um absurdo, vocês já estão aí, já velhos, né? Eu quero sair daqui, se vocês não se abraçarem aqui agora, na minha frente aqui, eu não vou mais trabalhar para vocês. Eu não vou ser o contador de vocês. Eu quero um abraço aqui. E aí deu. Orgulho. Aí abraçou, aí chorou. Aí chora. Ai, quantos anos perdidos por causa de orgulho. Eu não dou, sou macho, né? Braço a torcer, não dou não. Que bobeira, gente. Vai ser enterrado, né? Vai lá ficar debaixo de 7 palmos de terra, mesma coisa. Esse orgulho só vai nos levar para um lugar. Para o fundo do poço. Não tenham dúvida disso. E para sair de lá, é muito sofrimento, meus queridos. Então vamos repensar. Vamos mudar a nossa forma de agir. O nosso jeito de tratar as pessoas. Volto a dizer, não estou dizendo que é simples e fácil. Ser mais gentis com as pessoas, em geral. Em especial com os nossos entes queridos. Tem uma amiga espiritual nossa aqui da casa. Um dia, conversando com ela, na nossa reunião, ela falou assim, meu irmão, sabe o que está faltando na humanidade? Eu perguntei, o quê? Ela falou assim, gentileza.
Está faltando gentileza. Está faltando as pessoas serem mais gentis com as outras. O Irley falou aqui, ó, fazer ao outro o que você gostaria que o outro fizesse com você. Olha só, é isso. Trocar de lugar. Trate o outro como você gostaria de ser tratado. Trate seu parente, seu amigo, seu funcionário, qualquer pessoa que você encontre, como você gostaria de ser tratado. Seu cliente, o seu vendedor, a pessoa lá do supermercado, do açougue, o motorista de ônibus, a recepcionista, enfim, qualquer um. É trocar de lugar, a gente tem que ser mais gentil com as pessoas. Isso também é caridade. E gentileza gera gentileza. Se você for gentil com uma pessoa, aquilo vai ser um efeito multiplicador. Você pode mudar o dia da pessoa todinho, e pode mudar até a vida da pessoa, talvez, porque você foi gentil com ela. Dali a pouco ela está sendo gentil com as outras pessoas. Ela chega em casa e retribui aquela gentileza com o ente querido, com o familiar, com a esposa. A esposa fica feliz, ganha um beijinho ainda, né? Aí faz uma jantinha boa, o filhinho chega, olha que coisa maravilhosa. Por quê? Porque aquela pessoa recebeu uma gentileza. E a gente hoje é muito egoísta. Todo mundo olha só para si, só para o seu umbigo. Você está dentro do carro, é eu e meu carro. Você não dá passagem para um pedestre, você não dá passagem para outro carro. Você desconta ainda ali muitas vezes alguma coisa que fizeram contra você. Você está no trânsito, por exemplo, quantas vezes? Aí a pessoa vai lá te dar uma fechada, né? Aí você fica com ódio no coração, que raiva, aí eu vou descontar, porque eu não levo desaforo para casa, ué. Se eu vou levar desaforo para casa, aí você vai atrás para descontar a fechada. Você sai até da sua rota. Você tinha que virar, não, eu vou atrás. Enquanto você não vai lá e desconta, descontei. Né? Viu? Mexe comigo, bobão. Aí ainda para. Aí você está no sinal fechado. Aí o sinal abre, a hora que você vai arrancar, o caboclo está se buzina. Pá! Aí você olha, safado. Você não viu que o sinal está fechado, não? Não pode esperar, não? Aí você faz o quê? Enrola. Então passa por cima. Aí você também está atrasado, mas você não vai. Não. Aí você espera. Enrola e o caboclo está buzinando atrás, você passa por cima. Aí o sinal fica amarelo, fecha de novo. Você, viu? Que isso? Que bobagem. Aí espera abrir de novo por isso aí. Tem alguém lá para poder, o pedestre, que tem pedestre também que é folgado, né? Você está lá na faixa de pedestre, você para, o pedestre vem, aí parece que ele está na passarela. Ele pega o celular e olha para você ainda. Eu estou na faixa. Coitado, se pegar um outro motorista estressado, vai ficar na faixa, enfaixado, né, no hospital. Né? Tem gente que é abusado também, mas fazer o quê? Deixa. Isso é um problema dele, é um coitado. Alguns 5, 10 segundos a mais não vai te fazer diferença na sua vida, não. Às vezes vai evitar de acontecer uma coisa pior lá na frente. Ele passa desfilando devagarinho na faixa, né? Fazendo hora. Outros já ficam com medo, né? Não acredita que você vai parar. Por quê? Não tem essa consciência ainda, né, da humanidade, não acredita ainda na boa vontade das pessoas. Você está lá no trânsito, lá a pessoa vai sair da garagem. Eu tinha na minha empresa, gente, eu vou contar isso para vocês, que, nossa Senhora, Deus me livre, agora eu estou no céu. Eu agradeço todo dia, eu mudei para minha sede agora, um lugar bacana, maravilhoso, não tem problema para sair de carro para vir aqui para o centro, né? Já sai, não tem aquele trânsito infernal. A minha empresa era na esquina da Getúlio Vargas com a Rua Goiás. Né? Os internautas não sabem não, mas quem é de Divinópolis sabe o que eu estou falando. O inferno, né? Bem ali na contra-esquina. E eu venho para cá, 6 horas da tarde, eu saio da empresa para vir para cá, né? Nas atividades aqui do centro. E a hora que eu saí ali, nossa Senhora, 6 horas, só Jesus, meu filho, não tem jeito não. Aí aquele trânsito, está passando carro, está passando. E ninguém parava. E aí você olhava, pelo amor de Deus, vou chegar atrasado no centro, né? Alguém para poder sair aqui. E tinha gente que fechava o sinal, o cara parava na porta, né? E podia parar um pouquinho antes, não, ele parava na porta, e nem olhava não. Olhava para o outro lado.
Para mim não ficar olhando para ele, porque ele não tinha vergonha ali. Até que sempre tem uma alma boa, né? Aí a pessoa pare, pode inventar. Quando você vai sair, os de trás xinga ele. Reclama, cara gostoso, olha para você ver. O egoísmo, meus queridos, o maior mal nos ensina a espiritualidade da humanidade é o egoísmo, né? Terrível. Então, meus queridos, que possamos mudar. Volto a dizer uma coisa para vocês aqui. Definitivamente não é simples e não é fácil. A mudança, a nossa reforma íntima, vai exigir de nós muito esforço, muita disciplina, muito conhecimento. Quanto mais nós estudarmos, mais nós vamos ter conhecimento. Quanto mais conhecimento, nós vamos aprender e entender o porquê que nós devemos também mudar. É uma necessidade nossa, íntima, de cada espírito reencarnado aqui no plano físico. É de fundamental importância essa nossa autotransformação. Devagarzinho, fazer a nossa reforma íntima, sem martírio, como nos ensina Hermance Dufour, no livro que leva esse nome, Reforma Íntima Sem Martírio. Um dia de cada vez. Eu disse aqui certa feita, que para nós fazermos essa mudança, é de fundamental importância duas coisas. A primeira, você conhecer os seus defeitos. Porque quem mais conhece nós? Somos nós mesmos. Quem mais nos conhece somos nós mesmos. Meu pai me conhece, minha mãe me conhece, minha esposa me conhece, mas quem me conhece mesmo sou eu. Então a primeira coisa é reconhecer coisas que eu tenho que mudar em mim. Então pegue uma folha de papel bem grande, para anotar todos os nossos defeitos. Uma bem grande mesmo, né? Porque a gente tem muito. E relacione todos os defeitos que você acha que você tem. Depois que você relacionar todos, coloque em ordem decrescente. Coloque o mais fácil de resolver primeiro e o mais difícil por último. Tem 258 defeitos, né? Isso é conta pequena, viu, gente? Aí você coloca o primeiro lá, o mais que você acha que você consegue, né? Não pensar mal das pessoas, esforçar. E coloque o último, o mais difícil, orgulho. Esse é mais complicado, egoísmo, deixa por último. Não vai começar do orgulho, do egoísmo, não, você já vai começar batido, já não dá conta não. E comece então a todo dia chegar na frente do seu espelho, do seu banheiro, sozinho e falar assim, hoje eu vou começar a batalha para vencer o número 1. Vícios, por exemplo. Eu tenho que parar de beber, eu tenho que parar de fumar, eu tenho que parar de usar drogas, eu tenho que ser menos, né, parar com a maledicência, e vai. E quando você vencer aquele defeito, eu não vou parar, vou parar de beber. Aí você vai tutando, luta. Quando você conseguir vencer esse defeito, aí você vai lá no espelho, pega uma velinha, pega um bolinho, acende, canta parabéns para você. Parabéns, você venceu. Dá um beijão em você, come o bolinho, apaga a vela, dá um abraço em você mesmo e passa para o segundo. É um de cada vez, porque é um processo. E definitivamente não é fácil, mas é possível. Tem um livro que eu gostaria de recomendar a leitura. Foi dito aqui de um espírito maravilhoso, Hamed, já citado aqui pelo nosso companheiro Irley, ditado para o médium Francisco do Espírito Santo Neto. Chama Um Modo de Entender uma Nova Forma de Viver. E na sua lição primeira, tem uma lição linda intitulada Reprogramação. E essa lição é maravilhosa. Gostaríamos que vocês lessem esse livro, em especial essa lição. Essa lição está no verso da nossa agenda semanal de atividades da casa. E Hamed, esse espírito de grande escola, ele vem nos dar essa lição simplesmente linda. Que nós podemos reprogramar a nossa vida, porque depende só de nós. Tudo está nas nossas mãos.
Eu acho sim que ele fala mais ou menos assim, essa lição. Nascestes no lar de que precisavas, vestistes o corpo físico que merecias, moras no melhor lugar que Deus poderia te proporcionar de acordo com o teu adiantamento, possui os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegestes de acordo com a tua necessidade. Teus parentes e amigos são almas que atraístes com as tuas próprias afinidades. Olha só, os teus parentes e amigos são almas que atraístes com as tuas próprias afinidades. Portanto, o teu destino está constantemente sob o teu controle. E ele fala assim ainda, tu escolhes, recolhes, eleges, buscas, atrais, modificas tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e atitudes são as fontes de atração e de expulsão na tua jornada vivencial. E ele ainda fala assim, portanto, não reclames, nem te faças de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. E finaliza assim, reprograme a tua meta, busque o bem e viverás melhor. Essa é a lição que a gente tem que ter, meus queridos. Da paz. Vontade ali. Jesus Sérgio que está no céu, né? Aí como diz Chico Xavier, ele está no Centro Educativo Umbralino. Nós temos um amigo, espírita, palestrante, quase igual a nós mesmos, aí em torno de 50 anos de doutrina espírita. Isso ele mesmo que narrou, e diz ele que traz isso gravado na sua consciência até hoje, quando ele lembra, diz que sai lágrima nos olhos. Dizer que chegou na padaria, certa vez de manhã, para comprar pão, e chegou um senhor perto dele e pediu se ele tinha algum dinheiro para dar para ele, que ele queria comprar leite e pão para os seus filhos que estavam passando fome. E segundo ele, ele olhou para aquele senhor, mas você não tem vergonha? Logo de manhã, em plena terça-feira, você me pedir dinheiro para continuar com as suas viciações de cachaça? Diz ele que aquele senhor olhou para ele com maior respeito, falou assim, meu amigo, eu nunca bebi, nunca pus uma gota de álcool na boca. Eu estou desempregado há mais de 5 meses, eu tenho 5 filhos, minha esposa está doente e não tem um centavo para comprar sequer um pão para um filho, está todo chorando de fome. Diz ele que ele, foi a mesma coisa ter levado um couro, e tem mais de 10 anos isso, e todas as vezes que ele faz palestra, ele conta isso, que ele como um palestrante, espírita, conhecedor de lei de causa e efeito, na hora dele praticar a caridade, ele maltratou e ofendeu aquele que precisava. São as caridades hoje, como nós vemos no texto, que foi feito pelo Espírito Protetor, narrado pela Federação Espírita de Paraná. Foi o que nós falamos para nós hoje. Sendo a miséria do mundo tão grande, de que adiantará uma ação individual, se não poderá resolvê-la? Dá uma historinha para nós, que tinha uma floresta, está pegando fogo. E o beija-flor, ele voava, ia lá no mar, pegava a gotinha d'água, voltava e soltava no fogo e voltava. E fazendo isso constantemente. Aí você diz, para que isso? Mas você com a gota de água, toda hora, você vai apagar o fogo? Assim, pagar, eu sei que eu não vou não, mas estou fazendo a minha parte. Assim, nós não vamos acabar com a miséria do mundo, não.
Mas nós estamos fazendo a nossa parte. É ajudar aqueles mais necessitados e que nós podemos realmente ajudar. Esta é a verdadeira caridade. Porque não podemos esquecer que tudo que acontece no mundo é a lei de causa e efeito. Como o Séter já disse, nós temos 2 caminhos para seguir. É o livre-arbítrio, nós temos a liberdade de fazer o que quiser da nossa vida. Se nós quer ser pobre, miserável, ou quer sermos ricos, quer ser infeliz ou feliz, quer ser saudável ou doente, compete a cada um de nós. Então esses irmãos necessitados hoje, esses andarilhos, esses mendigos, vamos olhar na África, vamos olhar o que está acontecendo perto da Turquia, que ali aconteceu lá, que bombardeio que está tendo lá naquela região. Tudo existe uma causa. Grandes e grandes andarilhos hoje, meus amigos, miseráveis, pedindo esmola, foram aqueles políticos de ontem, né? Desvirtuando dinheiro para a Suíça, desvirtuando dinheiro do bem, da sociedade, da educação, da saúde, para enriquecimento próprio, voltando nessas situações. Uma senhora muito milionária em São Paulo, ela tinha uma filha, e a filha passou a gostar de um jovem, ele tinha uma academia de ginástica espírita, e ela começou a preocupar com a filha, e questionava: você tem tudo que você quer? Você namorar um miserável desse, um mendigo? Então ela, para ficar livre daquele rapaz, me lembro o nome do livro, gente, que eu leio demais, o nome do livro eu não me preocupo muito. Ela pagou pessoas que mexem com tráfico de drogas e colocou drogas, cocaína e tudo, no salão de academia do jovem. E telefonou para a polícia, o cara é traficante e tal, telefone anônimo, a polícia foi e achou as drogas. O rapaz levou um susto, que não sabia, que nunca tinha mexido com isso, e foi preso. E a filha entrou em pânico, aí brigou com a mãe, teve problemas de saúde, teve uma parada cardíaca, cada pressão foi muito alta. E chega um ponto, a história é muito grande, o tempo já está encerrando. Aí a espiritualidade, a nossa companheira, falou: e agora? Fizeram tudo para não fazer aquilo, para proteger o rapaz de tudo. Aí o irmão perguntou: e agora, o que vai ser da nossa amiga? Ela vai desencarnar e vai reencarnar lá na Etiópia, naquelas condições que tem aqueles irmãozinhos lá hoje. Então compete a nós, meus amigos, é fazer a nossa parte. É dar com a mão esquerda sem saber que a mão direita está fazendo. Isso é verdadeira caridade. Não é desfazer do outro, é nós respeitar o próximo. Nós estamos doando, fazendo a nossa parte, nós temos a nossa consciência tranquila. Agora, o que ele vai fazer daquilo que nós doamos já não é problema nosso, é problema dele. A consciência é dele. Mas não fazer como o nosso amigo espírita lá de Patinga. Até hoje ele chora isso e tem o maior arrependimento de ter maltratado e desfeito de um senhor realmente necessitado. Gente, muito obrigado. E até daqui uns dias que nós estamos de volta. Diz o Sérgio que eu tenho muito débito para pagar, então está dando trabalho para mim toda semana, para me ganhar mais boa hora, para pegar umas asinhas, para ser anjinho. Deixe ele. Gente, muito obrigado e até a próxima. Obrigado a todos. Nós agradecemos a presença de todos vocês, desejando aí um excelente retorno aos seus lares. Muito obrigado, muita paz a todos vocês.